Questão que arrancou suspiros dos candidatos, mas é a questão mais rapidinha da prova. Vou resolver aqui agora com vocês. Subtotal foi cobrado para a prova de investigador pela VUNESP em 2023. E o pessoal está falando de recurso nessa questão. Eu vou explicar, vou resolver como se fosse na hora da prova. Depois eu explico com detalhes se você quiser ficar até o final e entender a função. Mas se você quer só saber como resolver na hora da prova, nos primeiros minutos você já mata isso aqui. Vamos lá, cronometrando. Tem-se a seguinte planilha criada no Excel 2016 em sua configuração padrão em 2 momentos. Isso eu tenho que anotar. Antes e depois. Antes e depois. Estou na prova. A diferença entre os dois momentos. Espera aí, então a diferença aqui tem. A diferença entre os dois momentos é que foi aplicado um autofiltro. Opa, um autofiltro. Em depois. Aqui tem autofiltro. Só aqui. Aqui não tem nada. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, quais são as colunas que estão sendo filtradas. Opa, então o que está sendo filtrado aqui? Aqui tem uma classificação, aqui tem um filtro, aqui não tem nada, aqui tem uma classificação. Então é a B, beleza. Quais colunas estão sendo filtradas? E, uma conjunção adicional aqui, e a função que deve ser inserida em D1. Aqui, ó, vai entrar uma função aqui. Para somar apenas os valores que estão sendo exibidos, filtrados. E deve exibir 336. A questão, pessoal, já está na cara. Na hora de marcar, eu vou olhar aqui, ó. O que está sendo filtrado? Código, nome, valor? Não. Nome, código, nome. Questão, gabarito, letra B. Pronto, passo para a próxima. Ah, não entendi nada, Fabiano. Então fica comigo, eu vou explicar com detalhe. A primeiro mostrou um antes e depois. Eu tenho aqui um intervalo de dados antes e depois eu tenho a aplicação de filtro. Aqui tem, vou mostrar no Excel para vocês. Tem uma classificação que está aqui, ó, com seta para cima. Aqui tem outra classificação que está com seta para cima. Para confundir, eles colocaram um valor menor para maior, tá aqui, ó, menor para maior aqui. E aqui está menor para maior, está invertido, tá vendo? Mas por quê? Quando você classifica, a gente viu isso de forma exaustiva durante o curso completo. Você pode definir vários filtros e várias classificações de acordo com o seu gosto, de acordo com o tamanho do seu banco de dados. Mas aqui, como são só 2 dados que foram filtrados, o Renato e a Lúcia, só aqui tem filtro, o Renato e a Lúcia, então se aqui eu classifiquei para cima, está subindo, ó, do menor para o maior. Aqui não tem como eu classificar mais, não vai ter como eu inverter, porque senão vai ficar aquele loop infinito. E ele vai obedecer o primeiro critério aqui que eu já classifiquei. Então, a partir daí eu sei que é Renata e Lúcia, ele vai somar 198 mais 138. Logo eu vou ter, cadê o resultado? 336. Tem que fazer uma continha lá só para chegar na conclusão. Beleza, já achei. E agora a função subtotal nem precisava saber qual função que era. Por quê? Olha a pergunta de novo, com calma agora, já que você ficou até aqui, tá curioso? Vamos fazer com calma. Os apressadinhos que queria ver o gabarito, já foram embora, vão ficar só nós aqui agora para aprender mais uma função, aprender com detalhe que a banca evoluiu, ela está começando a cobrar a questão capciosa, maldosa, mas simples. Você tem que estudar bastante, ter um repertório bom para conseguir resolver rápido. A diferença entre os dois momentos é que foi aplicado um autofiltro em depois. Pronto, só falou isso, aplicou um autofiltro. Só isso que ela falou até agora. Armazena isso aí. Fez um autofiltro. Em depois, que é essa aqui. Vamos seguir. Assinale a alternativa que indica respectivamente. Aqui vem quais ou qual, porque é para te enganar mesmo. Porque pode ser uma, pode ser mais. Você que tem que descobrir isso aí. Quais serão as colunas que estão sendo filtradas? E qual função? Está perguntando qual coluna tem filtro. E depois uma função. Aí você olha aqui, aqui tem filtro, professor. Aqui tem filtro, professor. Aqui. Mas qual está sendo filtrada? Você tem um antes. Tem aqui Cláudia, Ricardo, Renata, Lúcia, João. Aqui você tem Renata e Lúcia. Só aqui, ó, Renata e Lúcia. E outra coisa, só aqui que tem um filtro. Olha o filtro ali, vou aumentar para vocês. Olha o filtro aqui, ó. Olha o filtro, ó. Tá aqui, ó. Grandão. Olha ele aí, ó. Só aqui tem filtro. Aqui. Aqui só tem o campo, o drop-down para você aplicar alguma coisa, mas não foi aplicado. E aqui eu já rabisquei tudo, tem só a classificação. Vou mostrar lá no Excel agora. Eu tenho os valores. Dá uma olhada nisso aqui. Mostrando
tudo. Está escrito aqui, ó, mostrando tudo. Não tem filtro, tem classificação. Vou classificar para vocês verem. Aqui tem filtro, olha aqui. É igual a Lúcia ou é igual a Renato. Tem um filtro aqui. Aqui tem alguma coisa? Mostrando tudo. E aqui? Mostrando tudo. Então só tem filtro aqui. Fechou a primeira parte. Agora, qual que é a diferença dessa função subtotal? De novo, a VUNESP, ela sempre é pragmática. Ela mostra coisa que é útil no dia a dia. Mas, Fabiano, como que isso pode ser útil no meu dia a dia? Eu vou mostrar agora. Imagine que você tem um intervalo imenso de dados e você precisa de valores que sejam soma, média, mínimo, máximo, uma série de coisas, mas só naquele intervalinho, só um subtotal. Ela faz isso. Por quê? Dá uma olhada aqui. Igual, vou escrever ela aqui, ó, subtotal. Retorna o subtotal em uma lista de banco de dados. Beleza. Resumindo, pessoal, o subtotal, se você tem um intervalo muito grande e você quer fazer uma média só do intervalinho pequeno, quando você aplica o intervalo, ele vai aplicar a média só naquele intervalinho ali, ou a soma, ou o mínimo, ou o máximo. Mas onde que eu vejo isso? Basicamente, a subtotal, ela tem todas essas funções básicas dentro dela e você precisa saber o número. Mas para a prova, eles não vão nem cobrar isso. Dá uma olhada aqui, ó. Subtotal. Se eu coloco o valor 1 aqui, o 1, eu quero dizer que eu quero fazer uma média naquele intervalo que eu vou filtrar. Se eu coloco conte números, eu quero contar números só daquele intervalinho, porque eu tenho um banco de dados com 1000 linhas. Estou aplicando filtros e tal, achei a base que eu queria para apresentar um trabalho para o meu chefe, para fazer uma apresentação ali de um resuminho. Mas ele, se eu colocar ali a função soma ou média, mesmo aplicando filtros, vai continuar somando e fazendo média em todos os valores do intervalo. A subtotal ela veio justamente para isso, para te mostrar uma média daquele intervalo que você fez filtro. Só isso. Aí ela tem dentro dela, olha que bonitinho. Ela tem média, conte número, conte valores, máximo, mínimo, multi, desvio padrão A, P, soma, variável A, variável P, média e vai descendo. Nossa, eu tenho que saber todas? Não. A questão, vocês viram que ela nem chegou a cobrar a função? Ela já mostrou a questão do filtro ali, mostrou a interface gráfica do Excel. É a questão mais fácil e rápida da prova. Se você tiver domínio de classificação de dados e filtros que está aqui ó, em dados, na guia dados, guias, grupos e tarefas, eu sempre falo com vocês. Tanto Microsoft Word, Microsoft Excel, tem que começar a estudar pela tangente ali, ó. Vamos ver a estrutura. Lá em cima tem uma faixa de opções dividida por guias, grupos e tarefas ou comandos. A guia é a guia dados e nela a gente tem essas funções. Vou mostrar isso para vocês agora. Isso aqui se tornou uma aula completa, né? Não é uma análise de questão mais. Se tornou uma aula completa agora. A partir desse momento você está aprendendo coisa nova para a próxima prova. Maldade para a prova, não é só mais uma correção de questão. Então, dentro da subtotal nós temos todas essas funções aqui, onde eu coloco o número. Então, eu falo assim, eu quero só qual que é a função que está aqui. Vamos ver, vamos procurar a da prova. A gente vai colocar ela. Se não me engano é 9, é soma, 9. Então é 9 aqui, ó. Eu quero somar. Só que eu não quero somar tudo, toda vez. Eu só quero somar enquanto eu estiver aplicando um filtro. É um subtotal. Quando eu aplico o filtro aqui, primeiro eu vou aplicar o filtro, depois eu vou classificar. Para entender tudo. Para a gente matar filtro e classificação nessa aula e já mata esse negócio. Vou classificar aqui. Vou colocar todo mundo aqui, ó. Percebam aqui em cima que vai mudar, ó. Aqui já está 788. Onde está 336? Também vai se tornar 778. Por quê? Porque aqui eu coloquei subtotal. Agora ele está considerando o intervalo inteiro. Está somando tudo aqui, ó. Olha aqui embaixo. Soma 788. Aqui eu tinha colocado a função soma. Ah, Fabiano, então eu entendi. Então quer dizer que eu tenho um intervalo grande de dados. Eu estou trabalhando nele aqui. Se eu quero ter só uma parcial, eu coloco a subtotal? Exatamente, matou a charada. Vou aplicar um filtro qualquer aqui, vou colocar só o João. Dá uma olhada. Foi para 174, que é o valor dele. Está somando, só tem ele lá. Mas aqui percebam que onde está escrito soma, ele não faz essa parcial. Para isso que existe a subtotal. Agora vamos lá. Primeiro tem o código, do menor para o maior, adicionar nível. Depois eu vou colocar valor do maior para o menor. Do maior para o menor. Ok. Apareceu a setinha agora, tá dando para você ver aí? A setinha está aqui, a setinha está aqui, não alterou nada. Na prova você tinha que ver onde tinha filtro, ela só cobrou conhecimento de faixa de opções.
filtro e classificar. Olha o símbolo aqui, ó. Classificar de A a Z, classificar de Z a A e o filtro. Depois que aplicou o filtro, você tem o valor de 336, conforme está aqui, 336, e pronto. Agora, isso aqui eu tinha colocado para explicar as outras assertivas, todas não errado, mas nem precisa explicar, não vou encher mais a sua cabeça, você está no pós-prova aí. Mas, em tese, pessoal, pelo amor de Deus, na hora de estudar, principalmente aplicativos de escritório, dê uma atenção para a faixa de opções, depois dê uma atenção para as funções, mas preste atenção em ícone, figuras representativas. Isso aqui toda a prova cai. Você tem que memorizar, dá uma passada aqui, passa o mouse, ele vai te explicar o que é, olha lá que bonito, mostra tudo. Aqui só perguntou o que estava filtrando, você já mataria a questão. Para finalizar então, entender a questão do subtotal, se eu coloco o subtotal aqui, ó, subtotal, coloquei 5 agora. 5 é o quê? Vamos ver o que é 5? Igual subtotal, vou abrir aqui, 5. É o mínimo. Olha lá, o mínimo. Olha que interessante. Aqui eu coloquei a função mínimo, é 106. Por que aqui está dando 138? Porque ele está considerando o mínimo só desse intervalinho. Se eu tirar o filtro aqui agora, o mínimo vai ficar igual, 106. Agora, se eu colocar o mínimo entre Cláudia e João, 172 e 174, vai retornar um 72. Quer ver? Cláudia, João. Cláudia e João. João tá aqui, ó. 172. Por quê? É o mínimo naquele subtotal, naquele intervalo específico que você quer. Mas se eu deixo só o mínimo lá, ele vai ser sempre o mínimo, sempre a função mínimo. O subtotal serve para isso, serve para você diversificar e trabalhar média, mínimo, máximo, um tanto de coisa, soma, dentro de um intervalo específico. É para isso que serve a função excelente, questão top de linha, que deixou muita gente aí estressado, mas, de novo, temos que dar uma olhada na parte gráfica também, não só as funções, para a gente ter uma noção bacana para a prova. Era essa a minha análise. Qualquer dúvida, posta aqui embaixo. Segue, se inscreve, compartilha, como sempre. Te espero na próxima. Um forte abraço e até mais.